Tipo, acordei estranho, não lavei a cabeça, dá pra levar 2 vezes, né? Passo pentinho fininho assim, porque aqui já cheguei, estava despachando, indo atrás de documento, cartório, um trem aqui. Já olhei tudo que eu tinha que fazer, fechei lá fora, só tem uma suíte. Já tô esperando que eu tenho direito a 6 folgas em agosto. Já olhei que tem suco pra tirar, passo o olho nas cadeiras, tudo botando em ordem, os negócios de guardanapo no lugar, às vezes tem uns vazios. Já cortei, podei todas as plantas, aguei todas da recepção, passei pano na maldita ali onde ficava a samambaia que secou. Diz que a outra aqui só estava estrupiada porque caiu. Tá tudo aguado, às vezes você tem que aguar às vezes um que é que sacode de árvore ali, mas o homem já cortou tudo. Às vezes tinha esse negócio de ter que varrer mais vezes lá fora, nunca mais voltei a fazer isso. Cara que dá um susto, baixa uns caboclos, de varrer de novo garagem, varrer ali, água puxando lá por fora, arrastar umas plantas ali e tal, e botar uns 6, 7 negócios de água ali fora, naquelas pra ficar bonito ali. Fica bonito mesmo, que as plantas estão bonitas pra danar. Tem um outro com os trem seco ali. Já meti o facão já, em todos os andares. Aí, né, tem hora que, é o que eu falei, essa rotina aqui é quase que igual, né? Aí eu tinha aquele homem que tava lá, não sei qual comeu o cu de qual, geralmente os dois dão uma bunda e comem o cu, foram embora já. Aí as outras na cozinha já estão em desespero, querendo saber que horas que vai embora, porque é outra semana de férias, que é antes dessa festa que vai ter em agosto. Aí, né, ele mandou, depois que eu me antenei, que a mulher perguntou o preço de diária e tal, eu olhei que já tinha anotado a da diária frutos do mar, não tinha percebido, aí eu grifei no calendário, porque mesmo festa tem variação, eu não vou em nenhuma mesmo. Vou nem na beira da praia, mais nem merda nenhuma, nem supermercado via promoção, fico embucetado, não sou de olhar atualização de status, meu Instagram não abre, meu Facebook não abre. Aí já fechei lá fora, ninguém usa sauna e tem essas coisas de quando eu vou acender a luz do andar, que eu tenho que sempre estar atenta àquela luz ali de cima. Nunca deixar de acender, nem a do miolo, nem aqui de baixo atrás. Quinta, sexta e sábado, assim, a do segundo todinho, senão eu me buceta toda, eu abro os armários, pra ver se tem alguma coisa escondida, largada ou esqueceram, quebrado, ou trem que não desceram, porque é um cansaço que dá mesmo. Mesmo tendo pouca coisa assim e tal, entre toda o trânsito de falação, conversa fiado, caralho a quatro. Aí que as passa saber o câmbio de tudo, de tudo. O outro chegou hoje estropiado para trabalhar, que tinha descascado 50 quilos de camarão para vender. Tava com os dedos tudo em fogo. Aí tem quem que quer um monte de atestado, quem que quer o quê, quem tem que totalmente de uma merda do caralho. Aí tem esse negócio de que quem quer coberta, quem quer não sei o que geralmente aí entra as coisas que leva no primeiro. Quando vem os donos, eu ajudo eles a subirem com as coisas, com as compras na cozinha, com a compra ali, às vezes ajudo subir tudo uma vez só, já não tô com desequilíbrio de nada, e eles também costumam subir um pouco, pedir para lavar uns mamões, para botar ali no meio ali, quando banana madura, aquele que organiza aquela cesta de fruta ali naquele negócio ali. Passei daquela fase de chegar coco, querer que quebra, um monte de trem, não gostei de nada daquele tudo, achei um fardo do diabo, desnecessário inclusive, né? Muito enxugar com entregadores ou pessoas que já fazem algumas coisas otimizando em atacado e tal. Se enxugou em todos os lugares, aí chega de um jeito, depois reduz absurdamente a quantidade de funcionário. E nunca é por minha culpa. Eu ainda fico tomando no cu porque eu vejo a transação de todos eles, eu pelejo tudo com condição classista. É muito raro, então os problemas são muito graves entre quem decifra ateu, quem decifra religioso, quem comeu o cu de quem tá dentro do cu, quem tá fora. O negócio é do cabelo. Aí eu vou voltar a colocar tudo isso. Aí, às vezes, se eu quiser, eu posso pegar um pãozinho, aproveitar na cozinha, pegar o pão também de manhã, pedir para ter o lanche que vem queijo, presunto, aí você pega aqui queijo e presunto, já mistura e soca ali, ou mortadela com manteiga, não quero. Às vezes os pães da padaria aparentemente estão bem bonitos, né? Ou do supermercado. Dali, né? Tudo a mesma, né? O da outra lá também costuma quase sempre pão ser bom. Não entrei lá, nunca mais vi. Tem um gordo parando na padaria de cá, quase que igual ele, mais gordo de novo, mas não é ele. Aquelas 2 cadeiras ali que ia colocar ele provisoriamente aqui pra não sei onde ficou. Agora a gente tem mais ali, né? Aquela que eu deito lá não tá balançando nada, mas aqui tá aqui, já deve ter sido empurrado lá e descompensou. Mas mesmo assim tinha uns mosquitos me fudendo à noite, já tô sentindo um calor, tá frio. E já tô assim, apagou aquela coisa de gente ligada no trote. Tem dia que aí depois tem antena assim, né? Em algumas questões, depois você não tá nem aí pra nada, mas eu sempre fecho tudo, vigio várias vezes garagem. Muito raro deixar aberto. Ainda que ontem tava fazendo um negócio aqui, tinha que esperar o homem e tal, você já fechou lá embaixo, porque talvez no lugar de cidade grande, né? Eles são acostumados até com os empregados deles, tendo situações para vigiar
e gera aquele efeito de estações, né? Então sempre às vezes subir e descer os trânsitos de obra implica você ter que entrar, limpar alguma coisa, pular não sei o que, pegar alguma coisa não sei aonde, sair varrendo tudo não sei o que lá, sair, tem essa coisa que pode acontecer de repente, eu te pago um pouco, fulano fica aqui, eu desço limpar um quarto urgente, como aconteceu, e ainda que não precisou ter que faxinar tudo, expresso, coisa que gera um montante na praia, dou 50 a mais, pagou hoje ainda, né? Você vem para dobrar 16 horas, tomar banho, ficar suada, molhar tênis, isso gerou. Você chega em casa muito tempo com meio encharcado, tem uns dois meios que furaram, um tá aqui longe, o outro tá para atacar, mas tem pacote de meia lá sobrando. Repito praticamente as mesmas roupas, não, troco, né? Tudo sempre limpinho, boto no varal só aquele efeito, deixa de molhinho um pouquinho, deixei os tapetinhos do banheiro, troquei lá, paninho de chão um pouquinho de molhinho, o que eu botei mais de molho? Não se esfregar demais não. Vocês botam um pouquinho de amaciante, às vezes não. Ficou bom quando eu for usar aquele negócio de botar de molho dentro do banheiro. Falei, não tá facilitando, eu tô botando peso nesse negócio aqui. Tava me descendo, molhando meio demais em volta, tá esfregando, tá meio descabida. Depois tem que pegar um balde para jogar para lá, jogar para cá. E quando tem que colocar, coloca dentro do banheiro. Bota de molho ali, dá umas esfregadas, troca a água, depois vira o bacião, bota aquilo para escorrer um dia e tal, depois você aperta aquelas coisas, vira um pouco, sai tudo sequinho, porque é muito pouca roupa para ter máquina. E as coisas, as tragicidades que a gente escuta com eletrodoméstico, com coisa descabida, o que que encontra, quanto que larga, dentro da academia, fora da academia, um dispêndio energético tenebroso. Quase que tem a mania de largar tudo ligado, ar-condicionado, com porta aberta, porque quando chegar vai cagar, o cu tem que estar gelado, um monte de trem assim, 1 hora fazendo unha embaixo de não sei o que, aí uns tem que tomar no cu, ficar vivendo como que fronteiro o tempo todo, tomar um banho, sempre, aí eu vou voltar com aquela doideira de querer molhar a cabeça toda, o que que é, né? Tomei o termo à tarde, falei, não vou agachar não, precisa de suspender de novo um surto de comida. Então eu precisar de comprar aqueles rapidez, que eu gostei daquele efeito bastante queijo, bastante, já tô babando, acabei não almoçando, cheguei, almocei, também já não era aquela coisa arroz e feijão, tá acabando arroz e feijão em casa, o feijão, não vou comprar, não vou cozinhar, o arroz sai vantajoso para mim, mas tem hora que pelo horário que eu vou atingir a esteira, a quantidade de horas que eu vou ficar, eu tenho que ter um AV, um arroz, ou batata doce, a batata doce sai mais caro, tem que trazer um pouquinho de arroz misturado com frango, já chega tudo muito prático, botar coisa na airfry, em pedaço, vigiar, não vi promoção da carne, não posso deixar esvaziar demais, né? O whey ainda subiu o preço, é um certo prejuízo e tal, mas tentando usar só num horário, dá para trazer um moncadão de carne esquentando assim, tal, mas de manhã tem que ter um colóide e tal, às vezes acho que é, às vezes acho que não é, porque né, a temperatura, a cabeça já tá, né, aqui também melhorou, tem que ter uns esqueminha, não passei creme nenhum hoje, tô conseguindo usar um anel direto, tiro um pouquinho para dormir, eu tô dormindo com ele no dedo, abracei um outro travesseiro, fica um pouquinho melhor, mas não durmo bem, tem que chegar em casa dormir um pouco, já passa a ser um dormir muito pouquinho, né, se tem alguém fazendo algum barulho em cima, embaixo, do lado, que não afeta tanto, mas tem a ventilação, tá ótimo, né? Aparentemente as coisas ali estão ficando limpinhas e tal, mantendo. Nem tirando aquele trem que entra vento embaixo assim. Aí quer dizer, eu não devo entrar na academia, fazer aquele efeito de ir lá nele, pelo menos 1 mês e meio de esteira. Tem que aquela coisa que se acomoda inicialmente, mas eu vou fazer o cabelo, fazer o bioclínico, fazer o laser, que eu vou esperar receber e perguntar se esqueceram de me avisar ou tal. Pegar esses negócios aí, fazer comprinha, vigiar alguma coisa, ter esse efeito desse estresse, fazer as compras do dia 10, ver de fato o que é que vai sobrar, porque aí é um mês em atividade, tem pico da fome, que se alguém vai me destituir, de eu ter pelo menos 1.000, 1.000 e pouco para saber que eu não tenho que trabalhar, e no outro mês que eu tenho que compensar, eu tenho direito a 9 folgas, então eu vou tentar compensar e eu vou tentar fazer a coisa da tatuagem de novo, provavelmente não vai pegar a boca toda para rasgar, vai ter que contornar em volta, então é uma coisinha ou outra tem que comprar, e você tem aquele efeito, você tem vontade de comer, que na verdade, né? Tô com 83.300 hoje, que ontem eu comi, não almocei quando cheguei, mas não saí, comi quase nada, eu não lembro, fiz uma, não deu tempo, né? Levantei até que eu ia, tomei o restinho do mingau que deixei pronto, fiz um pouquinho de mingau enquanto era arroz, feijão, carne e o resto de tomate. Apesar de um pouquinho de mingau, aí também não era pra misturar um monte de coisa, mas aquele efeito sobremesa, um pouquinho já, larguei pronto para na hora que levantar. Se eu não gosto daquelas casquinhas no fundo, ele tem que ter o tamanho da vasilha ideal,
A qualquer coisa dá uma casquinha, não largo o resto de comida em casa, trem de molho, trem secando sujo, para dar barata e agarrar nos trem, não faz sentido, tem pavor tudo isso. Então eu vou entrar nessa, vou esperar passar o dia 10, efetuar minhas compras. Então eu vou tomando um termo, esse efeito ainda do termo que não está sendo problema algum, que eu tô jogando à tarde. Amanhã eu chego, tomo hormônio, eu vou tentar fazer uma agachadinha amanhã, eu quero receber. Então eu quero ir lá comprar, ou talvez fazer um bolo de chocolate de novo. Aí eu vou fazer algumas compensações, tipo, pode ser no final de semana eu pego aqui mamãozão ou papaiazinha, se tiver um preço menor que compensa. Às vezes não é isso também, é o carbo complexo, talvez um pouco de batata doce. Isso que eu comprei da vez passada, casca grossa, suja pra caramba, eu lavei de qualquer jeito, cozinhei, assei tudo, comi tudo, foi bom. Entre o carbo não complexo da banana, tipo uma quarta, o sábado pode fazer uma compensação. Banana da terra com canela, ela só cozida mesmo em casa, essa coisa mais natureba. Ah, eu preciso de mastigar, pega um pacote de biscoitinho mais seco. O de polvilho, sem querer entrar nesse contexto, sem querer ter um monte de pão de queijo em casa, ainda que às vezes você quer comprar um pãozinho de queijo fresquinho, você olha quase o preço de um pacote inteiro que acha, né? Mas questões, etc. Aí liguei para achei que a Ruby tinha morrido. Não respondi, aí quem vai trazer o espelho vai ser o Johnny. Aí com o homem lá, por um lado, me facilita, quer dizer, cobrar uma nota, provavelmente, que já vai querer cobrar mais para me levar em Guarapari. Então eu só vou no médico, eu reajustei algumas coisas, eu vou tentar pagar o plano da academia logo de vez ao entrar, depois do dia 10, porque aí já não vou fazer uma viagem, eu pago os 550 de uma vez para ganhar 50. Tem que montar no pelo dele, se morrer no meio do caminho, ainda ficar com meu dinheiro, entre tudo que eu não deveria pagar. Então já passo olhando tudo. Passo olhando se tem lixo em algum lugar, o que tá aberto, o que não sei o que, lixeira tudo, vaso lá fora. Sempre alguém pode ir, tomar um negócio, largar um trem no banheiro, não sei o que lá. As coisas que tem que avisar, de lâmpada, de não sei o que, senão é um, né, canal, quando que é o que troca o que, quem que fala o que aqui, quem que não fala, o que que é lá em cima. Esses trem de internet e televisão de quarto é um problema só, isso me fode inteiro. Negócio de ar-condicionado, quando alguém reclama, chuveiro, o trem que esquenta demais, é que a culpa é nossa que não foi ver, que não abriu, uma merdalhada do caralho. Por isso que você está contando ali em termos de preferir largar a mão de prédio que quer vender ou de empreendimento antigo para que leve a demolição, porque quando começa a dar problema não para mais. Então eu, né, vou fazer isso daí, eu preciso de eu fazer um bolinho daquele, o que mais pro mercado eu pegaria? Aquele negócio para comer com Coca-Cola, pega bastante queijo, então sai uma fortuna. Você pegar uma pizza, mas eu não sou muito apaixonado por catupiry. E tô gostando daquela coisa que é a hora que é só com queijo, tomate e cebola. Então assim, atola o trem, bota o queijo, duas, três fatias, né? Assim, esparramado o tomate com a cebola e joga ainda mais por cima. Depois que eu dobro, faz abertinha. Acho que é meio molinho, fica meio craqueladinho, uma delícia. Com Coca-Cola, eu tenho necessidade de um time release, vontade de comer marmita de churrasco, ver se liga para aquele cara entregar se eu estiver em casa. Com purezinho, arroz, feijão e tal, tem que fazer um time release num dado momento, é melhor uma marmita, não marmita nenhuma. Você vai, compra um pedaço de carne, ainda um pedaço de carne toda uma fortuna. Aí ali o que, que eu tenho, fico apegado em comprar, né? É mais ou menos isso entre, né? O que, que foi aquela vez querer mastigar aquele biscoito de presuntinho com patê pronto. Era também patê meio era, mas não era. Se eu fizer fazer era, mas não era. O azeitonado, coloquei, né? Caro, sai. Teve uma época que eu comprava muito isso, eles compravam de muito, eu comprava desde da academia, sabia que eu era comelona e pegava, revendia um monte de coisa pra mim. Senhora Cruz, uma parte de trabalho absurdo. Tinha um momento que eu quase matava todo mundo, quando algumas vezes eu pude comprar umas marmitas de carne no horário à noite, abria, matava todo mundo da escola com o cheiro daquilo. Eles, caralho, um cheiro delicioso. Eu tinha que estar quase dentro, eu comendo do lado, matava eles tudo, fudia o treino deles, como eles fuderam o meu a vida inteira. E geralmente eu tava na merda absoluta, ou me sentindo culpada. Como eu planejo, como que você planeja tudo, paga antes, paga depois, você ficar constrangido em alguns momentos, acontecer coisas que me fazem incongruente, ou uma fudida, o efeito de apontamento, Karl Marx ou tantos outros da história, né? Que se você não tem de Jesus, todos, né? Que se não tem um império tal, a quem vira submeter, olhar o brilho das coisas. Então, né, aí vou ir lá no médico dia 28, né? Então quer dizer, eu vou ter um mês e meio de malhação. Aí tem que fazer esse combo de aveia, comprar manteiga leite, manteiga adoçante tem o inteiro, tem o negócio de acabar com aquele azeite, acabou. Uma vez ou outra fazer alguma coisa em casa, tem um azeite pra alguma coisa, até pra passar em alguma coisa que umedece, que tem que, tipo um óleozinho, pra cá às vezes acontece.
Aquela merda, aquela tinta lá, não vou passar naquele trem do que as bolinhas que pegou aquela parte velha da piazinha do banheiro, tá bom, tá bom. Mas deu aquele clarão no meio de outras coisas sujas, de repente aquilo ficou meio combinando. Aí as coisas que eu tenho que comprar, esperar chegar, vigiar, não sei o que, eu vou tentar pelo menos que minha folga do dia seja dia 11, dia 5. Ele falou que eu tenho a possibilidade, não sei que à noite aconteça alguma coisa, à noite eu tô aqui, eu dobro. Uma passarinha entrando, foi na mesinha. Então eu fui pra casa, comi um pouco de arroz, feijão e frango logo, com medo de não dar tempo, quando deu uma certa fome, também não bati shake nada. Trouxe limão madurando, já tenho que comprar limão. Tem o frango que eu assei logo cedo, que esses pedaços não fica seco, fica meio molinho, esquentou um pouquinho, fica fresquinho, temperadinho só no sal com alho. Aí tem aquele alho lá pra espremer, que às vezes jogar no arroz talvez, porque geralmente eu faço com sal com alho mesmo, né? Ou jogar no maçar um pouquinho, que aí chama sempre uma gotinha de azeite, mas eu fritar também só no fogo baixo, né? Ou até acabar, boto uma gotinha, depois acabou o alho, acabou eu deixo aquele só sem alho fresco. Ou compro uma cabecinha um pouquinho quando for fazer, já pegou essa manha já. Aí não vou comprar para estragar e fica sem azeite, sem alho, só adoçante, barato, zero cal, grande. E aquele mistureba lá que talvez depois pegue um outro tempero melhorzinho, mais carinho, mais cremosinho, não sei, que alguns usam eu vi. Aí eu vou montar as outras duas músicas hoje, mas vontade de comer coisa boa, talvez um açaí com mel seria bom, ou ir lá comer aquelas coxinhas, comer um pouco daquele sorvete, a cabeça, aí viria falar em que momento esse rebote e de fato você ganha transições, até que ponto se acentua alguns memóricos de manter o time release de subsistencialidades, né, propriedades que se arrastam entre você, conectadas a você, ou que vira custo-benefício de estarem em você e não necessariamente conectadas a campos energéticos e fios, e situações que implicam a lógica dos domínios, dos deixados heterotrofia do próprio capital corporal, né, que não, o que é o original, e dizer que a quem justifique paradigma e paradoxo e não necessariamente tocante, o que vira justificar a temporalidade, que você enrede um contínuo, mas não necessariamente, o que é o tocar, observar ou lançar uma coisa que se o seu corpo de fato não vai ou não é aceito, o que são as invasões astrológicas, astronômicas, descabidamente astrológicas, e o enredo sistêmico. De fato, Vera, o que? Vera, alguma coisa que o pessoal está mostrando na Fatos hoje aí, o que são as sistêmicas, entre o intestino, as entradas e saídas de, olhando algumas coisas que eu quero assistir, entre montar um pouquinho de música, ouvir um pouquinho em casa, fazendo alguma coisa que implique também acordar e faz parte do enredamento do misturado com a medicação, né? Até que ponto eu passo aqui, até que ponto aquilo dá um pan tal, mas tentar usar aquele efeito que eu preciso perder peso, mas é uma cadência mais controlada de situações, né? Aí você sentir que você ganha dinheiro, que faz um efeito shopping de alguma coisinha, se engana um pouco no supermercado, vou de novo fazer com bolo dessa vez, mas eu gostei de fazer, né, com, aí hoje eu tô naquele momento. Até porque a droga entrando, né? Eu achei que o hormônio primeiro faz uma diferença, ainda que é justificar citoreceptores, e eles como anticatabólico, o que é uma relação hormonal, já que diz que a tendência é a supressão menstrual, e o que é você entrar com termogênico, que ele inicialmente pode dar fome, pode acelerar todos eles, mas a questão do termogênico, que em dado momento você vê nem tomar água, em que momento aquilo é uma vasoconstricção, uma desidratação, e não necessariamente é o que vira de fato você querer menos doce, menos açúcar e tal, mas tem toda uma complexidade de situações, principalmente para quem pensa como eu e tem esse histórico de tem que estar preparada por uma astrologicidade atemporal que subsistencia a singularidade original, que, né, justifica o meu palco singular com que vira o limite repetitivo entre não descapitalizar as máximas do infinitivo eternizador louvável, que te impõe aqui em silencioso atritante, justificar limite, né, a pré-instintividade, em que momento as relações tais que perpetuam originalidade perpetuativa, como que vira um derivado sistêmico tal. Então eu vou montar as duas outras músicas, e querendo ou não, eu não parei pra ver, aí esse apontado viado, esse robô, a turnê dele, ainda que umas coisas aconteçam, né? Que dizer até que ponto Deus, né? Deus, ou até que ponto alguns que viram alguns deixados, que Deus perdoa qualquer um, a qualquer um, que são alguém entre agudos e crônicos, tem que viram pilares, mas que tem que devolver ou acertar conta e prestações quando são convocados. O que é a relação transcendental?
que implica quando a coisa é imposta. Você achar que está rico não vai desfazer da riqueza, e não necessariamente, mas que de fato não acaba não sendo dono de nada, que é o imperativo de ganhar méritos perante trabalho. E então quer dizer, eu sempre vou lá em cima, olho, você tem um papel higiênico lá, que aqui é de fato, né? Traz o papel, bota aqui na cara para ver alguma coisa, porque eles largam, consegue, eu que lavei a banheira, consegue arranjar um jeito de molhar e largar ali durinho, a culpa ficar para mim, e nem botar outro, porque esse aqui daqui é para hóspede, a gente geralmente usa os restos daqueles outros, que lógico, saber otimizar algumas questões, mas é muita imprudência entre teoria de que fazem tanto, muita perda, muito descabimento que não compensa. É você olhar e tem tempo para foder e fazer merda e desejar o do outro, saber da vida dos outros, é muita coisa desnecessária, muito levanta poeira desnecessária, utilização de recursos necessários, e que ganharam méritos com habilidades de se tornarem especificamente bons em determinada coisa, receiteiros, são degustadores e críticos à repetição, que morre mas não faz dieta, que não sei o que come por si mesmo, foda-se o cu do outro, e entra quem justifique o cu total. Então o que virá? Periodizar compensações perante, entre campos hipertróficos perante a quem vive de todo esse tipo de câmbio, até onde você vira o que é voltar de novo, e até onde já nem precisam entrar, que basta que nem, já, num dado momento você fala na primeira semana, já, as quadrilhas específicas já vão montar, até que ponto você vai proliferando, nem precisam montar, nem entrar, nem sair, e o que vira justificar a adaptação descabida. O que é adaptação? Há quem justifica que demora 2 anos, demora 3 anos, que virou a busca estética e cirúrgica descabida, que exatamente não verticalizam nada. Quem justifica quando nem de 4 para a bípede, uma desgraça absoluta, e quem vende culturismos telecinésicos, e geralmente atribuir consciência a quem não tem, ou diz que é naturalizado e já multifudido ou pago de inocente, entre tirar a criminalidade de criminosos sempre ativos no mercado e que precisam ser colocados à loucura e a um encosto de conveniente para segurar um monte na cadeira das porra rala descabida que não serve para nada. Tipo, pega lá e bota um Steve Hawking, olha lá, ainda molestava ele ainda. O que vira de fato quadros de deficiência, a quem otimizar neuro anatomicedade dicotomizada, que a quem justifique, né, transcendentalidade laboratorial, essas coisas de estudos de vida eterna no cu de quem, que vira universo corpo, e de fato quando isso impõe você adestrar que tentem o que eles precisam tentar por eles mesmos, é a quem vira permitir ser incomodado, vivo, morto, todas as questões que sobre algumas, né, uma coisa, o efeito dominó de algumas situações que eles vão se vomitando da terra, se aterrizando novamente, questões etc. que já coloquei a protocolaridade entre coisas que eu selecionei que se tornam interessantes, que quer ficar em casa e assistir um negócio de 1 hora, quando você quer dormir um pouco, não necessariamente. Tomar ou banho gelado, realmente ter já aquele momento de passar o creme quando tem em casa, ou filtro solar, alguma coisa quando tem em casa, para ter aquela um pouco da coisa, né? Aquele sequinho pro rosto, não sair atolada de nada. Então você vai levar minha temperatura e me deixar acordar morta de cansaço, sentindo toda com os poros, toda 2 blusas já é um problema enorme, sem estar fazendo essa atividade em si, então já entrando com termogênico, que dá aquela acordada esfinctoral, aquela acordada vasoconstrictora, booms neuronais, condições etc, que sabemos o que é o processo dilatatório calibratório, calor. Ai, nem caguei, né? Fiz, estava em casa? Acho que não. Aí comi comida até moderado, querendo comer aí, se eu vou entrar no supermercado hoje, gosto de frutas, mas tem algum momento que não é fruta. Tem que ir logo num pico de algumas questões. E o chocolate é viciante, a Coca-Cola, tem hora que você fala, por que eu tô bebendo essa merda? Tem um boom gasoseificado, e às vezes é bom mesmo, né? Então, quer dizer, saí algumas doideiras, larguei o goiabinha gelado, o amendoim com a casquinha verde, necessidade de mastigar, teve aquele tempo, a Mabel ficou doce, teve aquele tempo dos sucrilhos, nunca mais teve aquela doideira do cappuccino já se perdeu, canelinha ali tá bom, o mingauzinho naquele contraste tá bom,
Sobra um pouquinho, gelou, esquenta, tudo bem, não dá talhando, nem ficando, né? Esqueci o feijão, a temperado não estragou. Fora da geladeira, panela preta, feijão preto, larguei pra esfriar um pouco pra poder na merda do negócio. Cheguei, caralho, odeio quando isso acontece. Acordei não achando o controle de jeito nenhum, falei, meu Deus. Aí caiu, né? Eu vou, começa a ganhar comprimento na cama e joga o trem pros cantos. Nossa, cagar. Saiu pra resolver alguma coisa. Já avisei o homem, mandou recado em casa, acho que o homem todo rápido, cheio de cachaça, não respondeu, como queria o telefone da Jéssica, da filha dele lá, pra onde comprar material bom de construção, pra passar pra ele, que mora ali em frente, fazendo obra, não sei o que, conhece. Blá. Sempre tem um monte de coisinhas, né? Que é, às vezes, no máximo, ajudar no último, entrar na casa deles quando não estão, desligar alguma coisa que esquece, vigiar alguma coisa, não tem de obra, ver não sei o que. Então, quer dizer, eu sempre tenho trânsito de todo o comércio. Muitas vezes perguntam se é filha do dono, se é mulher do dono, me bota situações do caralho, e patroa, e tem aquela coisa do cínico brasileiro, é voltando no supermercado. O que eu queria comprar, que eu falei? Claro que isso aqui é um time release, que tá tudo ali no supermercado para fazer, e é caro também, né? O que você pode fazer tudo na airfryer ali, você vai assando uma coisa, jogando outra, pegando fresquinho, o que é você ter vários ingredientes, que custo-benefício você comprar caro no momento, comprar mais caro, trazer um monte. Aquele momento entre poluir, não poluir, eu tomo para você e não necessariamente, que vira armazenal, todas as coisas. Então, e eu não tenho kit de remédio, kit de conserto. Raro, né? Ficou a luva lá com o negocinho, tss, né? Comprar o esparadrapo para colar o espelho. Tá ali na lista. O negócio de contorno de boca, o batom, um batom, dois. O, o porra. Shai não. Ah, já tô naqueles dias já que não tô afim. Eu vou fazer logo duas músicas. Pode confirmar a reserva. Tá, joia, deixa eu confirmar aqui internamente, aí eu te confirmo, tá? Posteriormente. Boa tarde, sou a outra recepcionista, Janaína, mas eu vou repassar aqui pra ela direitinho, tá bom? Ela já foi, mas tudo certinho. Então, você quer dar aquela andada, né? Tem algumas coisas, eu não tenho tesão de muita coisa que tá na feira, alguns que ainda você conhece, né? O que é que você pensa aquele casadinho. Lá é a coisa da coxinha. Ainda que tivesse comido pastel não sei aonde, ainda que tenha pão de queijo não sei aonde, tem comida zen, não sei aonde entrega comida japonesa, não como isso tem séculos, não fui no shopping, o negócio é duas coxinhas, Coca-Cola. E um pouco daquele sorvete, talvez. Um pouco, já meio desmamei um pouco. Sei fazer o chocolate, o bolo, talvez faça só o chocolate cremoso mesmo. Não sei se botar o bolo de novo, mas é muito bom. Você bota no freezer, ficou gelado demais. Aí tava falando com a aluna. Ela marcou consulta em Vitória, 600 e tanto, alguém vai pagar para ela. Falei, morreu, não respondeu algumas coisas e tem a conveniência de querer ser ouvido, os interesses, que não quer estar sozinha, não quer estar com ninguém, que até onde foi, baixou aquela poeira da competição de quem quer estar no lugar do qual achar que vai malhar comigo, acho que nem vai conseguir malhar, tá absurdamente entrevado em situações que falou que nunca teve antes, que estava atrás de mudança, um monte de situações bem adversas, entre ter que resolver dar o calote no banco. Então, quer dizer, fica fácil para uns, né? E eles ganham vida nova, tudo novo, é tudo muito caro, não abre mão de marcas e produtos. Eu me senti tão culpada de introduzir um whey protein e quando foram desgastando os problemas da casa e quando você se depara sem nada, sem ninguém, com um somatório de gravidades e ainda tudo caindo, né? Você tinha um corpo pronto. Quem? Água, fogo, terra e ar, quem dá clássico, você condecora, porque tem sempre um miserávelzinho e condições que são sérias. Que é quem justifique cultura e ainda ficarem dentro da área de educação física. Ou dizer que ainda todo mundo compra e vende, inclusive das grandes terras e dos lugares, né, que querem, cadê o cu para poder trepar de um ou outra, que é quem decifre. Então quem sai nos méritos de encher o rabo mais de quem, e quando tudo não presta em merda de lugar nenhum. Ou assim seja impulsionado para o mais esperto ter domínios maiores, domínios solidificadores e a merda não fica pequena. Então a gente tem que apresentar o Brasil para o mundo e usar o Brasil para conhecer o mundo.
que lugar que você vai sentar, realmente eu vim aqui que eu tenho mérito, sua condição de relíquia, ou eu vim aqui porque você vende aí, já está tudo pronto para mostrar assim para mim. O que você acha que é bom decifrar ou não decifrar, botar em rede nacional, botar no cu de quem? Isso é uma comida que é muito boa, que só vejo aqui. Tem uma produção, eu vou entregar na porta da minha casa, que tem uma lua diferente, tem um lugar de mijeiro diferente, tem um resort diferente, tem não sei o quê. Não gosto de ficar suspenso em água descabida, lugar pesado, que você acordar vai estar tudo inundado. Não gosto de terras desconectas. Tem necessidade de ter aeroporto, de ter não sei o que, um monte de coisa. E o que virou prazer que já tem volume, que se faça um volume para camuflar muita coisa. Né? Ainda que você tenha o direito de usufruir muitas coisas, o que virou coisas que você não tem que ter privado, e que virou seriedade de Estado, que virou domínios e etc. de fingidos débeis da área da cultura, fingidos débeis da área de esporte, pessoas que são estrategistamente entre atividades livres, já tinha essa atividade, você não é merda nem corpo tem. Então são traficantes e quem justifica em poder de Estado e não Estado, as mulinhas, os mules, variado, né? E quando você precisa de fazer a coisa andar, quem é conveniente, o que fala que diz que jogou outro no buraco, que não tinha nada a perder, que nem devia estar usufruindo de situações que até ser acidentado para ele é lucro, que só gosta assim. Então quer dizer, situações tais, eu já estou naquele pico de doido para receber, que ponto é domingo ou segunda, então eu vou, se bobear, eu antecipo o cabelo, recebendo a segunda, marco na terça, se a bicha tiver, chego lá e essa merdinha aqui já fica alto. Esse aqui tomba aqui já fica alto, eu não quero misturar esses frasquinhos de branco, né? Tem que dar tirar esse arredondadinho um pouquinho aqui, ou vai jogando um pouquinho assim, mais ou menos, que, né, que já fez, já ficou meio, vai tá um picadinho bom, você tem que dar aquela sacudidinha, não deixar lambido, onde só quando eu acordei que o cabelo já tava vendo uma coisinha boa, já não passei aquele trem que tá lá em casa, uma hora ou outra você fecha o tom, larga aquilo lá, mas que viram kits, etc., que as pessoas têm, né, que não vale nada e que se fiquem só pra isso, né? Comércio das putas e dos viados variado, entre a merda da moda total e o que vira você ter alguma coisa ou pagar quem que tenha rotatividade de produtos que não se façam vencidos, que se faça quem justifique truque de qual, né? Mulher se dá bem com viado, viado se dá bem só com ativo. Tem situações, é quando para um caminhoneiro ali, você já sabe que a merda fede. Aí você sabe que um vai criar uma treta, não dorme junto não, tem a cama a mais, tem todo um roteiro que isso já não dorme muito há muito tempo. Que horas que fode, que horas que bem fode, que mal fode, o trelelê dos fetiches, que horas que eles atingem o pico do boleto, porque é o fetiche de tudo que não cabe, uma parafernália que são totalmente incompatíveis, e o que vira se achar que alguém está fazendo algum serviço e clichê de alguns, que não para em casa por causa de quê? Aí fica sempre os viadinhos perambulando tudo, aonde que eles vão comprar o quê, comer muito mais, fazer não sei o quê, qual que chega meio fingindo que tá drogado, pra comer o cu, pra dar bunda, porque geralmente buscam uns com a piroca desse tamanho, que nem quer pagar de ativo, isso vira uma merda do caralho, e apresentam família, ganham a vida livre, vive de facilitações de comida, não precisa estar dentro de casa, as mulheres dele muitas vezes estão pagando, envolvido com um monte que faz a limpeza com dinheiro terceirizado, trepa com todo mundo, finitos amantes, então eles passam a não ter, né, as merdas que largam, as bagunças que fazem, as incongruências que não vale a pena cobrar nem 350 nem 380, que virou sujar roupa de cama, as coisas que são usadas e estimuladas, o que virou varejo, atacadismo, do que faça-se correr. O capitalismo ele ainda é prensado por uma linearidade, que momento isso vira, né? O máximo do cu, o mínimo do afastado, e condições que tem que ter resposta. Ainda que tenha uma aleatoriedade, está amarrado entre 24 horas, frio e calor. Tem condições que, pela lógica, deveria ter tido lógica e resolução, se existe um povo e uma questão de senso, né? As incongruências do senso e não senso, quando eles querem falar fidedignidade e não fidedignidade. Quem justifica inafiançabilidade, negligências, as conveniências da putaria total. Então, né? É isso. Se eu quisesse também marcar uma boa limpeza dentária, é bom marcar até no postinho. Sei. Ir lá de manhã, marcar consulta ou agendar, aí depois ir na outra. Bom né? Já tá na hora de fazer, mesmo que não. Aquela coisa bem malezinha.
Dia tem que ir na sexta-feira, tem que levar o quê? Os cartãozinhos que estão na bolsa. Aí lá é a gente da dentista, fica sentado o rabo lá, mesmo sendo na cara, né? Algumas coisas se tornam tão. Essa coisa meio coletiva não me agrada. Até gosto de pegar o ônibus, ir lá no outro lado, chegar naquela entradinha, parar, ter um negocinho. Nem tem paciência, nunca tive tanta paciência para shopping assim. Eu ia querendo procurar alguma coisa e gosto. Andar, ou quando você tem um palco de necessidades e que tá comprando, que tá atualizando. Aí mingau quer voltar. Aí trouxe a carne, já tinha mais carne ali, limão. Quer dizer, eu comi um pouco quando eu cheguei. Tinha tomado shake logo cedo. Comi um pouco, né? Arroz, feijão e suficiente, tem pronto lá ainda. Então o que que é? Queria comer uma coisa boa, comer carne vermelha, né? Umas coisas assim mais suculentas, mais frescas, mais, né? Aquela cremosidade das maioneses, são umas coisas boas, né? Eu não sei até que ponto fazer um brigadeiro sem o bolo, com o bolo no fundo, é com o bolo também é muito bom. Tentar ele mais branquinho dessa vez. Deixar, diluir só 3, porque ficou bem suficiente. Deixar 3 para fora para picar, para fazer aquele efeito. Ver até que ponto raleando o chocolate, a cobertura, porque tem, você vai fazer a cobertura com ninho, com creme de leite, com um monte de, ficou uma delícia, eu já comi. Ou no bolo branco, mas não gostei de botar o bolo branco, ficou meio doce, do bolo todo preto. E preferi o Seven Boys ao outro, plus evita se comparado um ao outro. Então ali é aquela coisa raleada, não tô tanto. Ah, pegou um requeijão de copo, que em algum momento tinha o surto do requeijão com biscoito doce, leite condensado puro com biscoito salgado. Procurar um Eclipse todo preto, algumas marcas específicas do chocolate ao leite, aquele azulzinho e tal, que era alguns chocolate entre amendoim, entre uns varejamentos e alguns que também não fica assim, fazer você pegar um combo de algumas caixas para conhecer uma coisa ou outra, mas eu não gosto de chocolate branco puro. Tem alguns que foram assim, em tempo se tornaram, né? Já falo sempre das comidas e questões dos lugares que passaram, aquilo que vai se arrastando, vai virando lembrança, não necessariamente aquele monte de coisa que um monte de gente vai num monte de lugar que eu nunca vi, ou não consigo chegar tanto, ainda que sempre se chegar tanto, parece que quer explodir ou atingir uma fraqueza de coisa, que quer sair, se sentir bem, caber nas coisas. Muito tempo essas coisas não acontecem. O que é minha casa própria, o que é meu espaço próprio. E todo joguete de situações em aberto. Então, para receber os 200 de fato me facilita. Ninguém me fazer tirar 100, 150 para ir ali do outro lado pegar um espelho. Porque já vão botar no meu cu um monte de coisa e vão achar que vão criar um gancho para ser sustentado comigo. Quando eles estão na merda, você cria um gancho de resoluções, você entende os caras de pau que não tem nada a perder. Né? Eles se deparam com o final da vida e fuder e comer é lucro. Então já sabem quem é que paga tudo e tô querendo meu campo histórico e botar o prego, inclusive naquela divisão daquela oficina e na prestação de conta do que fizeram herança e aonde eu nasci. A inconveniência de alguns, porque depois eles aparecem tudo bonzinho e com direito de um monte de coisa, então ficar meio em casa falando isso, ou vou tentar pegar água para beber. Ah, folha de pagamento, chegou. Diana Lousada Francisco, já vai entrar de férias, a falta só 9 dias, que não quer picado mais. Consta aqui, tudo consta no valor que não é, né? Empréstimo crédito trabalhador parcela 9/36. Ela falou que não pegava. Aqui, entre aquele. INSS, salário base, 1.494,52 valor líquido. Adriana, 1.621,87. Contribuição negocial, Secotub, aqui não tem, Secotub, 2%. Auxiliar Serviços Gerais, A outra não tá aqui mais, então só mais 13. Janaína Carvalho Vieira, 1.621,87 também tá. Folha total, 4.738,26. Janaína Carvalho Vieira. Salário base 1.795. FGTS 143 nessa. Aqui tá 173. Distribuição negocial 35,90. INSS folha 137,23. Salário base 1.795. Aqui é 220 referência, barra 0 da recepcionista. Valor líquido 1.621,87.
873,13. Esse cantar, acho que é isso e tal. Assinar logo o meu. Rasgar uns tocos aqui de fazer pedacinho pra não ter que comprar chamex nem nada. Quer dizer, começar a malhar, vou ficar com a buceta virada, só quero sentar na esteira, eu já vou sair com dor de cabeça, com calor, aí molhar o corpo, levantar, aí você toma aquilo, não é aquilo, aí joga o termo de manhã, aí você toma, só se quer cagar, não quer cagar, se quer tomar água, você não quer, tem que tomar sempre com uma dorzinha de cabeça, com incômodo temperatural, vigiando a questão visual, a questão neural, as questões esfinctorais cansadas, zonas de reserva todas. O que é o pico da coisa, que até que ponto o corpo começa, que é SP, justificar coisa variada. As roupas estão tudo velha, mas tá bom, chega um momento que tem que ser velha mesmo. Começa a maciar a coisa e a mãe quer fazer um pudim, o pudim que a mãe faz, com umas coxinhas que ela fazia, quer fazer arroz, eu sei arroz doce. Se é feito da canela no meu mingau, ela já é arroz doce, vai pra fazer o pudim. Pudim muito bom de leite condensado. Muito bom. Nossa, você está fazendo uma sopa boa, tá? Mandou o videozinho lá. Comi agora meus pastelzinhos, ficou igual um pastelzinho, meio crapioca, mas não é. Tipo queijo, muito queijo. Aquele queijo azedinho. É aquela que você pegar o pão, aquela crocância do pão, tem hora que você quer um tatuzinho fresquinho, pão doce. Adoro massa, bolo. Coisas misturadas entre o gelado, entre temperar, temperos, carne, proteínas, né? Aqueles queijo cabacinho, aquela coisa, aqueles originais, aqueles negócios que você quer azeitonada, você quer tá com o olho tudo regalado. Nossa senhora, que nervoso. E viu meu rosto, a gravidade do meu rosto, que estava sofrendo o efeito, o que era o plastificado e a caixa craniana colada quando eu baixei totalmente, fiz a melhor dieta do que ficou esparramado no vídeo, sobrou algumas fotos, vários vídeos colocados, quando eu tinha ainda conseguido até bronzear um pouquinho, que era o quadril totalmente fundo, faltando um pedaço, mas o que era uma qualidade muscular horrorosa, eu estava todo plastificado, meu antebraço estava seco, com veias, na base da barriga baixa, que eu estuprei de baixo para cima, fazendo uma condição, né, entre o joelho, o limite do joelho, o limite que estava bom de volume, eu tinha um, né, que ela era aquela pirâmide no meu quadríceps, fazendo exercícios no leg, mostrando a definição diferenciada, eu acho, né? Então, quer dizer, já tem toda uma desestrutura de condições que limpar e desentranhar a gordura, o que é que vai sobrar do meu rosto? O meu rosto estava pendurado e assustador antes de fazer essa cirurgia. E você acordar com o rosto descompensado, na sobrancelha e tudo inchado, que ele vai lapidar do jeito dele, né? Lapide, o que tem que fazer mais. Tem que queimar essa gordura, tem uma margem tal para isso. Aqui que é num dado momento ter que passar o facão tudo de novo, né? Tem dinheiro para isso não? Tem, eu produzo para isso. Produzo para tudo. Para mim a coisa funciona e para mim a coisa tem que estar. O que vira apontar com prejuízo, né? Quantos fodem enquanto você tá costurando o cu, você ou o caralho a quatro, um bando de filha da puta que acha que são bom de foda pra caralho, que não são merda nenhuma. Que precisa mudar a etiqueta da coisa. Melhorar o despacho. Janaína Carvalho Vieira, hoje é que dia? 30, 31, botar dia 1, né? 1 do 8 do 26. É entender que não tá na rua, mas, né? O trem aqui tá nativo. Tem gente me vigiando todo o tempo. E lá escuta, né? Acendeu a luz, se o pessoal não tá aí, daqui a pouco abrir e fechar lá, ver se não tem alguma coisa jogada nas lixeiras que sobraram, ninguém comprou mais, as quebradas joguei tudo fora, ainda dou uma olhada no chão, olha quanto tá o nível de barato, manda avisar. O outro parou de ligar, acho que deve ter recebido lá, ou ganhou mais trabalho, porque ele é um problema muito grande, o que perdeu o lugar e tá dentro da casa deles trabalhando lá, filmando, mostrando tudo pra todo mundo, um monte de coisa, você imagina se fosse você. E o que o empregado ganha a liberdade de falar, que ele parte do pressuposto que não tem nada a perder, que ele não depende da folha, ele depende de ganhar isso, aquilo, também tem herança, não sei o que, você imagina. E eles são cevados pelos autonomistas totais. Quem justifique? Empregado, patrão. Uma hora a bomba explode. Quem é que pró desapocalipsiza?
neutralidade científica. O mais do menos, o menos do mais. Mais ou menos isso. Tentar coreografar Welcome to the Jungle. Switch I Don't Mind. Não. Paradise City. Ver se nesse meio do caminho eu também coloco caliente só pra criar aquela... Ver a nota. Não vou passar nota demais, gritazinha. Ah, não. Até lá com essa rabiscadinha montoadinha ali. Fiz isso várias vezes pra entender o domínio da coisa. Ah, cansei. Não finalizei alguns livros. Acho que não finalizei tudo. Só juntar tudo, custo-benefício de séries embutidas e não embutidas. Fiz demais. Ia passar com eles ou dar oportunidade barata de entender e de otimizar o mercado. Perda. Depois eu tô fazendo um curso, R$1.000. Tirar todos esses do mercado que ganharam fotozinha, ganharam crítica. Não é informatizado, não sabe fazer avaliação. Você tá sentado aí fazendo o quê? E de musculação vocês não entendem nada. Em tal momento isso aqui é saturado, não é fração. Não tem dinâmica de trabalho, de recebimento, de valor que de custo-benefício de praxes, de feedback, multidisciplinaridade. O que vocês acham que vocês estão fazendo aí? Quanto sobra que presta? Né? Quase ninguém. Então pra que muita coisa? O foder, eles sabem de sobra. Tá com o rabo pra cima. Aí sobram-se algumas questões. Tem que entrar pela área da educação física. Aonde que não entra pela área da educação física? Tem que saber onde tá o fio terra, fio cruz. Questões já faladas. Já falei bonito já. E